boa tarde a todos, certo? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. O pessoal não chegou ainda, todo mundo que está marcado para vir, mas quando for vindo, a gente vai deixar alguns avisos no chat. O chat está aberto, certo? Sinta-se à vontade para poder comentar. Tem eu, tem a Daltro, tem o Kenzo e a Mavi aqui presentes. Nós todos somos do DA, de Mecânica. E a gente vai estar aqui mediando, certo, essa apresentação desse primeiro dia da nossa primeira semana do calor, tá? Primeiramente, eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, começar abrindo e falando um pouquinho sobre o DA, certo? Mais uma vez agradecendo aqui a presença da professora Tatiana, diretora da Escola Politécnica, tá? E já está aparecendo para vocês aí, vocês podem me dizer? Ok, vamos começar. Primeiramente, mais uma vez, boa tarde. Em nome de todo o diretor acadêmico, nossa primeira semana do Calouro de Engenharia Mecânica é uma experiência que a gente nunca teve, a gente está criando agora e a gente pretende que continue para os próximos anos, né? Vamos fazer de forma com que pareça, aliás, parece muito até a forma da nossa semana de Engenharia Mecânica, que vai acontecer no final do ano. E é mais um gostinho para vocês, né, calouros, dos eventos que a gente vai ter durante o ano. E principalmente para a gente que está nessa pandemia, neste momento tão delicado, a gente não se sentir longe da faculdade, certo? Daqui a pouco tempo a gente vai voltar às nossas atividades, como os professores vão falar aí um pouquinho, mas nem por isso a gente vai deixar de ficar sem saber o que está acontecendo na universidade, né? E de se engajar com o nosso curso. Então, primeiramente, vou falar um pouquinho sobre o DA de Mecânica, certo? Um dos primeiros diretórios acadêmicos que tem da Escola Politécnica, salvo engano, ele é o segundo diretório mais velho da universidade, depois do diretório de engenharia civil. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, certo? Nossa missão é representar os estudantes da universidade e promover um ambiente propício e estimulante para a interação entre distintos universidade e indústria. Nós do DA acreditamos que a universidade vai muito além das quatro paredes da sala de aula, né? Porque a gente vai conversar muito sobre isso durante essa semana, mas existe uma importância muito grande nessa comunicação entre os alunos, entre os professores e principalmente entre a indústria, que no final é para onde a gente vai, onde a grande maioria da gente vai. Obviamente que não é só isso, quando a gente estiver falando sobre carreira, a gente vai ver que não é só a indústria que a gente tem, mas que também é um ponto muito forte de tudo que a gente faz dentro da universidade. A visão do DA hoje é estruturar a entidade para melhorar a nossa comunicação, seja com eventos ou com situações como agora que a gente está fazendo, certo? E ter um ambiente de interação acadêmica. Falando um pouquinho sobre o DA e seus membros, eu, como eu estava falando, Rodrigo, presidente atual do diretório, nosso vice-presidente Maurício, que não se encontra aqui agora, mas vai estar com a gente durante a semana. Mais cedo, quem falou aí foi nossa coordenadora acadêmica, Maria Vitória, do terceiro semestre. Coordenadora de eventos, que está aí com a câmera aberta também, coordenadora Érica, do 10º semestre, igual eu. Comunicação é Kaila, nosso coordenador financeiro Adalto, que falou também um pouquinho, coordenador de esportes Bruno, que é presidente da nossa atlética, e os nossos membros, Mariana, Marcelo Quinso, que está aqui com a gente hoje, João Vitor, Zezito, Pedro Henrique e Everton. Com isso, declaro aberto a semana de calouro, né, de engenharia mecânica, e lembrando para vocês que a gente pede para todo mundo que entrar, por favor, desliguem as câmeras e os microfones, certo? Podem usar o chat e mais para frente, quando terminar a apresentação dos professores, sempre que a gente puder, a gente vai abrir espaço para os alunos perguntarem, tá? E aproveitem. Aproveitem porque um evento desse não é assim, a gente trabalhou muito para conseguir um evento desse. Isso daqui é extremamente importante para vocês e vocês vão perceber isso. O quanto isso daqui vai ser legal para vocês no futuro, tá? Aproveitem as coisas que a gente faz para vocês, porque de verdade é com muito carinho que a gente faz isso, tá bom, pessoal? E aí, com isso e terminando,
essa parte da apresentação, essa primeira parte. Eu gostaria de convidar a professora Tatiana a falar um pouquinho e também começar, né, a parte dela. Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, Rodrigo. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do DA e dizer que o prazer, na verdade, é meu de estar aqui falando com vocês e parabenizar Rodrigo, Érica, toda a equipe aí que está organizando, como o Rodrigo falou, organizar um evento não é fácil, parece que é simples, né? Ah, manda o link lá e tá tudo certo. Mas, na verdade, dá bastante trabalho pensar o evento, cuidar do evento, convidar as pessoas, né, organizar tudo. Então, parabéns a todos vocês. Eu acho que essa é uma ação extremamente importante, porque receber os alunos, né, fazer esse acolhimento é fundamental. A gente sabe que muitos alunos são de Salvador, mas muitos são de fora, né, são do interior, são de outros estados, e às vezes chegam aqui, não conhecem ninguém, então é muito importante ter esse acolhimento, ter pessoas de referência para que eles possam se dirigir quando estiver aí com alguma dúvida. Eu vi que Bruno chegou aí também, então, Bruno, que é o coordenador do curso de vocês, também é um cara extremamente assim, aberto a tirar as dúvidas, tem trabalhado bastante aí nesse semestre suplementar, e nos outros também. Então, todos os coordenadores, de maneira geral, estão trabalhando bastante, né, para conseguir ofertar algo bem bacana para vocês, nesse momento, como o Rodrigo destacou, esse momento de pandemia, esse momento tão atípico que a gente está vivendo. Então, apesar do distanciamento físico, é importante que a gente mantenha, né, o nosso acolhimento, mantenha aí todo mundo junto para que todos possam ajudar uns aos outros. Bom, eu vou fazer aqui uma apresentação bem sucinta, né, um pouco dessa recepção para vocês, e se vocês tiverem dúvidas, não sei como é que vai ser, Rodrigo, se vai ser, no final vai ter um tempo para dúvidas, vocês que dizem aí. No final vai ter um tempinho para dúvida, professor. Desculpa, interromper. Não, tranquilo. Então, se tiver alguma dúvida, pode até ir botando no chat, até para não esquecer, e no final eu vou conversar um pouco aí com vocês, e para a gente tentar tirar as dúvidas, ok? Bom, então, primeiro de tudo é dar as boas-vindas a todos vocês, né? Não é fácil passar na UFBA, no curso de engenharia, mais difícil ainda. Passar em engenharia mecânica é um curso bem difícil, então vocês todos estão aí de parabéns, e tenho certeza que vão ter, vai ser bem legal o tempo que vocês vão ter aqui na nossa escola. A gente vai falar aqui algumas dicas e para que vocês possam ter o melhor tempo possível dentro da Escola Politécnica. Só nos situando um pouco, bem rapidamente, a gente pode dividir, essa é uma divisão possível, né, das áreas de conhecimento entre humanidade, arte, ciências naturais e tecnologia, e claro, né, que a engenharia está aí dentro as engenharias estão aí dentro da área de tecnologias. E, obviamente, né, gente, que a tecnologia está presente no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz hoje tem tecnologia, tudo que a gente faz hoje tem engenharia, desde a pasta de dente que a gente usa, ao relógio, ao smartphone, né, a indústria, a engenharia está presente em todos os momentos. Então, no caso de vocês, que trabalham muito nessa parte de engenharia mecânica, pode ser até que tenha alunos de outros cursos, mas, né, de maneira geral, o BA de engenharia mecânica pode estar atuando aí em diversas áreas, né? Tanto na indústria, como na parte também de gestão, é possível. Mas tudo que a gente fizer hoje no nosso dia a dia, a engenharia está presente. E a engenharia mecânica é uma das áreas mais abrangentes que podem estar atuando aí em diversas frentes, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre a Escola Politécnica, depois falar um pouquinho sobre o momento atual, o cenário atual, não é pandemia, tá? É mercado. Fala um pouco da atuação do engenheiro, que eu acredito que seja a atuação do engenheiro, um perfil interessante para que o engenheiro tenha hoje, e aí, no final, falar do futuro, né? Então, falando bem rapidamente sobre a Escola Politécnica, ela faz parte da UFBA. A UFBA, ela foi criada em 1946, mas várias unidades da UFBA, inclusive a Escola Politécnica, foram criadas antes. Então, a Politécnica, por exemplo, é de 1897. Ela foi criada como uma escola privada de engenharia, né? Final do século XIX. E em 46, a gente, junto com outras instituições, como medicina, belas artes, a gente criou a UFBA,
e a UFBA criou, a partir daí, outras unidades acadêmicas, tá? Então, a Politécnica é anterior à própria UFBA. E a UFBA é dividida, gente, em vários órgãos. Importante vocês saberem isso, porque, a depender da demanda que vocês tenham, vocês têm que saber a quem recorrer, né? Cada coisa que vocês precisam, que vocês queiram, é interessante vocês saberem que órgão da UFBA é que vai atender vocês. Então, a gente tem os conselhos superiores, a administração central, né, a reitoria, por exemplo, as pró-reitorias, as unidades, que são as unidades acadêmicas, que é onde estão os cursos. A Escola Politécnica é uma das unidades acadêmicas da UFBA, e dentro das unidades acadêmicas, a gente tem, de maneira geral, o colegiado do curso e os departamentos, que são os órgãos que vocês mais têm ligação, né? Então, o colegiado do curso, ele vai cuidar de toda a parte acadêmica do curso de vocês, acho que o Bruno deve falar um pouco sobre isso, e os departamentos cuidam mais da parte administrativa, por exemplo, de professor, de disciplina, tá? Então, se vocês, por exemplo, estão com dificuldade com um determinado professor, vocês devem ir ao departamento. Mas se vocês acham, por exemplo, que uma determinada disciplina ou um pré-requisito não adianta para aquela disciplina, ou deveria ter um outro tipo de pré-requisito, vocês devem ir para o colegiado, né? Pré-requisito é a matéria que vem antes daquela que vocês querem cursar. Então, por exemplo, cálculo 2, vocês só podem cursar cálculo 2, né, o cálculo B, depois de cursar o cálculo A, né, o cálculo 1. Então, o cálculo 1 é o pré-requisito do cálculo 2, tá? Vocês só poderão cursar a seguinte, obrigatoriamente, depois de ter cursado a anterior, ok? E outros órgãos, como biblioteca, serviço médico, restaurante universitário, e assim por diante. A UFBA tem algo em torno de 30 unidades de ensino, que podem ser escolas, faculdades ou institutos, todas fazem a mesma coisa. Os institutos, de maneira geral, estão ligados às unidades básicas, né, matemática, física, biologia, química, letras, e cada unidade de ensino tem um código que representa aquela unidade. E isso é interessante quando vocês vão identificar as disciplinas. Então, por exemplo, a Escola Politécnica, o código dela é ENG. Todas as disciplinas que começam com ENG são da Escola Politécnica. A arquitetura, por exemplo, que é outro curso que vocês também, outra unidade onde vocês também pegam disciplinas, é a ARC, né? Matemática começa com mate, física começa com FIS, e assim sucessivamente, tá? Cada unidade tem um código que são as 3 primeiras letras do nome aí das disciplinas, e aí fica fácil a gente identificar de que unidade aquela disciplina faz parte. Na Escola Politécnica, a gente tem 7 departamentos. Eu acredito que o curso de mecânica pegue disciplinas em todos eles, sendo que o principal departamento, né, que atende o curso de vocês é o departamento de engenharia mecânica. Hoje, a chefe é a professora Paula, a vice-chefe é a professora Josiane, e acredito que grande parte do curso de vocês está aí no departamento de engenharia mecânica. Mas vocês devem ter, por exemplo, disciplinas de materiais, que é no DCTM, disciplina da parte de estruturas, que é no departamento de construção de estruturas, que é o departamento que eu faço parte, a parte de transportes, ambiental, eletrocomputação, engenharia química e assim por diante. Então, de maneira geral, todos os cursos da Politécnica pegam disciplinas em todos os departamentos, mas sempre tem um departamento específico que é mais focado naquele curso, tá? Esse era o projeto original da Escola Politécnica, é uma maquete, né, da década de 50. Então, a gente tem aqui um prédio, não sei se vocês viram a minha seta, né, que é o prédio que foi construído hoje, onde estão aí, tudo nosso está aí. Tem um prédio redondo aí na frente, que seria um grande anfiteatro, que não foi construído e também não será mais, né, não tem mais sentido isso. E temos um outro prédio aí, que é o prédio que era para ser sala de aula, na época não foi construído, e agora ele está parado um tempão, porque faltou dinheiro, mas a ideia é que ele seja um grande prédio de sala de aulas. Essa aqui é algumas fotos da década de 60, de quando finalizou a construção desse prédio, que é o prédio que a gente está hoje, né, e o fundo, aqui à frente da escola, e aqui é o fundo da escola hoje. Essa área está toda ocupada, aqui em cima a gente tem uma quadra de esportes, e nessa área aqui do fundo a gente tem diversos laboratórios, inclusive aí os laboratórios de engenharia mecânica, né, laboratório de máquinas, laboratório de motores, e etc., de usinagem e outros, né. O pessoal dos
dos motivacionais também fica aí, o pessoal do Baja tem um espaço aí, o pessoal do Fórmula SAI tem um espaço aí. Então, hoje esse fundo aqui da escola, ele está todo ocupado com diversos laboratórios. Essa é a cara da nossa escola, a frente dela, e essa é a nossa entrada principal. A gente entra pela federação, que é o 5º andar da escola. Quando você sobe essa rampa aqui, você vai dar numa área de auditórios que está disponível. Agora não, né? Porque a gente está sem atividade presencial, mas em tendo atividade presencial, a gente tem aqui um espaço que vocês podem usar para fazer eventos, fica à disposição. E descendo do outro lado da rampa, tem a Secretaria dos Colegiados, que atende aí a todos os cursos. Então, esse é o site, gente, da Escola Politécnica, tá? www.enge.ufa.br, se vocês quiserem copiar. Dentro do site da escola, a gente tem uma aba de graduação, e dentro da aba de graduação vão ter abas para todos os cursos. Então, se vocês quiserem mais informações sobre o curso de Engenharia Mecânica, por exemplo, você entra ENGE, graduação em Engenharia Mecânica, e você vai ter lá o e-mail do colegiado, e vai ter você vai ter a parte toda das disciplinas, vai ter uma série de informações aí sobre o colegiado de vocês. Ok? Também outras informações aí sobre a nossa instituição. A gente hoje procura, né, trabalhar com as salas de aula, pelo menos computador, projetor, e com laboratórios de informática, hoje 5 laboratórios de informática, um deles faz parte do Departamento de Engenharia Mecânica. A gente procura também nos auditórios estar com a parte toda aí de projetor, né, de ar-condicionado, às vezes quebra, mas de maneira geral está funcionando, para atender a nossa comunidade, inclusive os alunos que podem solicitar para usar todos esses espaços. Biblioteca, laboratórios, temos um elevador, acesso para deficientes com a rampa, e estacionamento e banheiro são 2 gargalos que nós temos, né? Nesse momento que a gente não está em atividade presencial, não é tão importante, mas a gente, obviamente, não tem condição de atender estacionamento a todos os alunos, a gente tem uma quantidade limitada de espaço, né? Então, a gente sempre incentiva que vocês façam aí carona solidária, né? Vão de bicicleta, se possível, se morar perto, e para que possam aí diminuir a quantidade de carros na escola, porque realmente a gente não consegue atender a todos, principalmente em alguns horários determinados aí, final da tarde, né? E banheiros, a gente tem banheiros em todos os andares, mas também a gente sempre pede, né, que o banheiro seja usado para a pessoa, sempre lembrando que depois dela vem outra pessoa. Então, que possa cuidar do banheiro, porque a gente também não consegue ter como shopping, né, que tem uma pessoa de limpeza que fica fixa no banheiro. Então, a limpeza é feita em alguns momentos do dia, de manhã cedo, na hora do almoço. Então, se a gente não cuidar do banheiro, pode ser que até o próximo horário de limpeza a situação não seja o ideal. Então, a gente pede que todo mundo também colabore aí com essa ação, tá? Os cursos, nós temos hoje na Politécnica 11 cursos, desses 6 são diurnos, inclusive engenharia mecânica, e 5 são noturnos, tá? Esses são os cursos que nós temos aí. Esses cursos noturnos, a maioria começou depois, em 2009, com um projeto chamado Reúne, né, do governo federal, que possibilitou aí a criação de novos cursos. O curso de engenharia mecânica é um curso já dos mais antigos da Escola Politécnica. O colegiado do curso, que vocês vão ter uma ligação muito grande, né, ele fica ali no 5º andar da escola, quando voltarmos presencial vocês vão poder conhecer, funciona todo dia, de manhã até de noite, mas nesse momento, se vocês quiserem alguma informação, vocês tanto podem mandar um e-mail aí para o colegiado de mecânica, que é mecânica@ufa.br, como vocês podem mandar um e-mail para a Secretaria dos Colegiados, que é esse e-mail que está aí na tela, engci@ufa.br. O telefone não adianta vocês ligarem, porque, na verdade, hoje não temos ninguém presencialmente lá na Politécnica. Mas, por e-mail, tanto o colegiado como a Secretaria dos Colegiados têm respondido aí. Então, vocês podem estar mandando aí os e-mails e tirando as dúvidas de vocês. Uma outra coisa importante, gente, quando eu falei, né, espero que todos vocês tenham uma excelente passagem aqui pela UFA, pela Escola Politécnica. Isso vai acontecer muito se vocês não ficarem só, por exemplo, na sala de aula. Claro que também pode ser sensacional
se vocês só irem, assistirem a aula e forem para casa. Mas se vocês se envolverem nas atividades que a universidade pública oferece, né, como, por exemplo, participar de diretório, participar dos projetos motivacionais, participar de empresa júnior, né? Alguns cursos têm prêmios, participar de intercâmbio, fazer iniciação científica, monitoria, diversas atividades de extensão, isso enriquece muito o dia a dia de vocês, além de fazer grandes amizades, né? De estar participando aí da vida da universidade. Então, aqueles que puderem, que quiserem, procurem saber, no site da Poli tem algumas informações, tenho certeza que os meninos aqui vão dar outras informações para vocês, porque é muito legal participar, né, criar esses vínculos aí fora da sala de aula. Sala de aula também é bacana e é, claro, extremamente importante, né, onde você vai estar ali dando a sua formação, a sua capacitação, mas criar esses outros vínculos melhora a capacitação de vocês, faz o nosso dia a dia ficar mais fácil, né, faz as amizades, elas acabam ajudando muito na trajetória de todo mundo. Então, fica aí como sugestão que vocês participem de todas essas possibilidades que a universidade oferece. Falando bem rapidamente sobre o cenário atual, hoje a gente vive uma tripla convergência, né, motivada por 3 grandes questões. Primeiro, a globalização. Então, hoje, a gente tem aí as marcas, por exemplo, né? Qualquer lugar do mundo que você vai, você tem McDonald's, você toma uma Heineken, né? Você bebe uma Coca-Cola, você tem um carro, uma BMW. Então, isso é mundial. Em qualquer lugar, ela já não são mais localizados, né? São coisas que são feitas aí e o mundo inteiro reconhece. E isso, obviamente, mediado pela internet, que é a grande mudança aí na forma em que a gente se relaciona em todas as áreas, seja pessoalmente, né, seja profissionalmente, seja na parte de estudo. Então, a internet ela veio mudar completamente a forma como a gente se relaciona. A segunda questão é a tecnologia, que obviamente, né, que impossibilitou, né, a internet. E hoje a gente tem, por exemplo, um smartphone que faz o papel, sei lá, de 20 equipamentos, que há 20 anos atrás você precisava de 20 equipamentos, né? Telefone, secretária, fax, máquina, filmadora, computador e por aí vai, né? Então, é um equipamento que está ali no seu bolso e você está conectado com o mundo 24 horas por dia. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, né? Essa tecnologia, ela realmente, tanto para o bem como para o mal, né? É uma ferramenta extremamente poderosa e na engenharia, se a gente souber usar, pode ser sensacional para conectar as pessoas e ajudar a resolver diversos problemas. E, por fim, é a colaboração horizontal. Antigamente, né, se tinha aí aquela ideia do chefe, que era aquele cara que gritava, que dava ordem, que todo mundo obedecia sem questionar. Assim como o professor, né, tinha um pouco isso, essa coisa muito autoritária. E esse modelo hoje, a gente esquece, ele não funciona mais. O modelo hoje é um modelo de colaboração horizontal em todas as nossas relações, né? Não só porque a gente pode fazer essa colaboração com o mundo inteiro, então eu posso estar trabalhando num projeto, eu em Salvador, com alguém nos Estados Unidos, com alguém na Austrália, né? Com alguém em São Paulo, e a gente está trabalhando online ali, ao vivo, todo mundo modificando o projeto, todo mundo interagindo, e todo mundo dando as suas contribuições. É importantíssimo a gente ouvir todas as contribuições, né? Então, esse é o novo modelo, é trabalhar com colaboração horizontal, e não mais essa hierarquia de que um manda e os outros acolhem de boca fechada. Claro que tem que haver uma hierarquia no sentido das responsabilidades, até porque alguém tem que puxar, né? Então, é importante você ter sempre um responsável, porque esse é o cara que vai puxar para que aquela coisa ande. Senão pode ser que nada aconteça. Tem um ditado que eu acho que diz, né, que cachorro que tem 2 donos, ou morre de fome, ou come demais. Porque ou ninguém vai dar comida, porque um vai achar que o outro, né, deu a comida, ou todo mundo vai botar a comida e o cachorro vai comer demais. Então, é importante que exista a hierarquia nesse sentido. Olha, você é responsável por isso, vamos estar puxando essas ações. Mas a interface, as colaborações, elas têm que ser de todos, né? Então, temos que tratar todos de forma gentil, de forma respeitosa, de forma educada, para que as coisas aconteçam. Então, o cenário mundial hoje ele está aberto, né? Eu formei na UFBA, eu só vou trabalhar aqui em Salvador. Não, você formou na UFBA, você pode trabalhar no mundo, no lugar que você quiser. Então, o engenheiro, ele precisa se preparar para participar
de todas essas vantagens oferecidas pelo processo da globalização. A gente pode estar trabalhando em qualquer lugar do mundo ou de Salvador para qualquer lugar do mundo, com auxílio aí da internet, por exemplo, né? Então, gente, nós hoje, pensando no que a gente pode fazer pelo Brasil, né, pensando nós como engenheiros, o que a gente pode fazer pelo nosso país, né, atender a demanda básica, por exemplo, de infraestrutura e tecnologia, que ainda são muito grandes. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa, pô, será que o Brasil tem tecnologia de ponta? Claro que tem, né? Só que essa tecnologia de ponta, ela só é acessível a uma parcela muito pequena da sociedade. Então, nós, como engenheiros, uma das nossas obrigações é essa, é levar a tecnologia para todo mundo, né, de forma igualitária. Por exemplo, na parte de saneamento básico, que é um grande problema que nós temos, a engenharia pode trazer soluções muito legais, né? E todas elas, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia mecânica, trabalhando em conjunto para estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Se a gente pensa no Brasil, eu vou dar muitos exemplos da engenharia civil, tá, gente? Porque é a minha área, mas sempre dá para fazer o paralelo aí com as outras engenharias. Então, por exemplo, no caso de saneamento básico, apenas 40% do Brasil tem saneamento básico. E desses 40%, a grande maioria está nas grandes cidades, né? Então, é um grande desafio que nós temos nacional e cabe à engenharia aí tentar resolvê-lo. Apenas 10% dos estudantes do ensino médio interessam-se pela área de exatas no Brasil. Em outros países, você tem de 40% a 50%. Né? No Brasil, a gente forma apenas 15 mil engenheiros por ano e 90 mil advogados. Nada contra advogados, tá? Só que precisamos ter mais engenheiros. Nos Estados Unidos, por exemplo, formam-se em média 94 mil engenheiros por ano, um país mais ou menos de mesmo tamanho da gente, né? Tanto em população como em terreno. Então, é necessário ter mais engenheiros, né? Para que a gente tenha mais desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, necessariamente, ele vai significar engenharia. Então, é necessário que nós, como engenheiros, a gente atue, né, para trazer mais qualidade de vida, para trazer mais progresso para a nossa população, tá certo? Então, é isso, gente. Desenvolvimento significa necessariamente engenharia. Não tem desenvolvimento sem a gente estar presente aí. E qual é a atuação do engenheiro hoje, né? Algumas coisas. A atuação do engenheiro ele vai estar focada em 4 vertentes, 4 eixos. A gente tem que trabalhar com a globalização da economia, né, como eu falei. A gente tem que estar atento à sustentabilidade ambiental. Não dá para a gente fazer, né, qualquer coisa sem se preocupar com o meio ambiente, sair deteriorando, né, fazendo ações deletérias, não pode. Então, temos que nos preocupar com o meio ambiente. Temos que trabalhar na valorização do indivíduo sempre e com a revolução dos meios de comunicação. E o engenheiro está no meio dessas 4 vertentes. Temos que saber trabalhar com tudo isso daí, né? E temos que estar preparado para isso. E aí, nas minhas aulas, eu sempre pergunto, né, para os meus alunos, seja introdução à engenharia civil, seja concreto, que é uma disciplina do 7º semestre, sempre faço essa pergunta. Vocês querem fazer obra ou a gente quer fazer engenharia? Né? Quem é que faz obra? Qualquer pessoa faz obra, né? Qualquer pessoa pode fazer uma obra na sua casa. Se ela vai ser boa, se ela vai ter qualidade, se ela não vai ter desperdício de material, é outra questão. Mas fazer uma obra qualquer pessoa faz. Mas fazer engenharia, não. Né? Para fazer engenharia, você pressupõe que aquela pessoa tem um conhecimento. Né? A engenharia, ela não deve ser uma engenharia primitiva, porque se ela for engenharia primitiva, ela vai criar uma escada como essa, por exemplo, que não leva nada a lugar nenhum, né? Você nem passa aí por essa escada. Essa foto foi uma foto que circulou muito na internet, um tempo atrás, como símbolo da má engenharia, né? É uma engenharia que não tem planejamento, que não teve um projeto, né? Que foi se fazendo de qualquer jeito, meio de uma forma empírica, e no final das contas viu que não deu certo, né? Obviamente. E aí, depois que viram que essa escada não deu certo, resolveram dar uma solução para ela. E aí, criaram essa escada do lado da outra, né? Como se isso fosse a solução desse problema, né? Mas será que isso é uma solução, gente? Né? Será que isso realmente foi legal? A quantidade de desperdício que teve, por exemplo, né? Não só de material, como do próprio esforço da pessoa que fez, como o tempo, né? Como o dinheiro. Então, isso não é fazer engenharia. E, obviamente, que isso é uma analogia
que pode se reverter aí para todas as outras áreas. Então, não dá para fazer obra, né? O engenheiro não pode fazer obra, ele tem que fazer engenharia, né? E para fazer a engenharia, o que a gente pressupõe? A gente pressupõe aquilo que a universidade dá para vocês, o início, né? Mas que a vida inteira a gente tem que estar buscando ele, que é o conhecimento científico. É ele que vai embasar as nossas decisões, né? Então, a engenharia, com o conhecimento científico, o que é que ela vai garantir, né, ou buscar garantir aí para os engenheiros? Que a gente possa ter responsabilidade nas tomadas de decisão. Por que a carreira de engenharia é tão procurada, não só para quem quer ser engenheiro, mas para quem quer, por exemplo, ir para a área de gestão e para a área de finanças? Porque é uma carreira que lhe dá uma análise crítica, né, muito boa, tá certo? Ele dá um pensamento analítico muito bom. As matemáticas, as físicas têm muito esse papel de criar, né, fazer um treinamento mental com a gente. E isso é uma capacidade extremamente interessante no mercado hoje. Por isso que o engenheiro é tão procurado, não só para a engenharia, mas para outras áreas também. E se a gente tem essa formação bem feita, a gente tem responsabilidade para tomar uma decisão, mesmo em frente de um problema que a gente nunca viu antes, mas a gente tem aquele sentimento, aquele preparo para tomar uma decisão baseado, né, em fatos científicos. Se a gente não faz isso, se a gente vai no empirismo, vamos ver se está certo aqui, vamos construir essa casa aqui, se não der certo, ela cai, a gente faz outra. A gente não pode mais trabalhar assim, né? Não é assim que o engenheiro, vamos criar aqui um mecanismo, se esse mecanismo não der certo, ele quebra, a gente vai e faz outro. Se essa grua despencar, a gente vai e faz outro. A gente não pode, né, trabalhar dessa forma. Né? A gente não pode trabalhar sem responsabilidade, porque aí vão ocorrer o quê? Os acidentes. E depois que um acidente ocorre, gente, não adianta, né, chorar aí sobre o leite derramado. Principalmente quando esse acidente pode gerar uma perda de vidas humanas. Só alguns fatos assim interessantes, né? Se a gente pega a parte de prevenção de acidente, que eu acho que é algo que o engenheiro deve ter na mente, assim, principalmente para quem vai para a indústria, né? Tem que ter isso como obsessão, né? A segurança. Então, aqui, duas situações interessantes. A primeira foi o acidente do setembro, né? Desculpa, do 11 de setembro do ano de 2001, foi quando os aviões se chocaram com as torres gêmeas lá em Nova York. Obviamente que isso ninguém podia prever, né? Então, ninguém construía um edifício para resistir o choque de um avião. Isso não era factível na época. A engenharia é muito análise de risco, né? Análise de custo, de viabilidade. Então, ninguém ia construir um prédio que ia ser muito mais caro, né, para resistir a avião. Mas hoje talvez sim, porque os fatos levaram a isso. Ou aqui, isso é a construção do Empire State Building, onde a pessoa ia na grua pendurada. Isso era aceitável antigamente, né? Mas hoje você olha situações, né, onde as pessoas fazem verdadeiros absurdos, né, sem estar preocupado aí com a segurança. Isso, por exemplo, também é a construção do Empire State Building, na década de 30, tá certo? Onde a pessoa não tinha cinto, não tinha EPI. Então você acha, mas isso foi lá na década de 30. Mas a gente veio para hoje, isso aqui é um estaleiro, né? Reforma, essa foto é de 2006, e a gente vê a mesma situação. Isso aqui é o pier, isso aqui tem um afastamento entre o navio e o pier. Se esse rapaz cair aqui, ele vai cair dentro d'água, pode ser esmagado pelo navio, não é? Quem é que está segurando esse cara? Esses três aqui. Esses três que estão aqui atrás. Então, isso infelizmente acontece ainda hoje. E é papel do engenheiro, né, ter a obsessão com a segurança, tá certo? Então, que você fique aí com essa mensagem. Se não ocorre acidentes como aquele de Brumadinho, por exemplo, né, essa foto também está no YouTube, né, uma moça que foi carregada, isso foi no ano 2019. Então, isso tudo é falha da engenharia, não a engenharia mecânica aqui, mas é só como engenharia como um todo, né? Então, gente, isso aqui são diversos acidentes que ocorreram aí no ano passado, só para mostrar que a gente precisa ter responsabilidade para fazer as coisas. E isso começa desde cedo, desde a universidade, né? A gente tem que dar atenção a tudo isso daí. Dessa época, um dos principais acidentes foi que levou à morte aí dos 10 rapazes lá do Ninho do Urubu, né? Do Flamengo. Então, é importante a gente estar atento a isso. É importante o engenheiro trabalhar com responsabilidade. E para trabalhar com responsabilidade, a gente precisa ter conhecimento. Tá certo?
e ter ética, né? E agir com ética é se preocupar com as consequências dos nossos atos. Falando um pouco de mercado de trabalho, o mercado de trabalho está com portas abertas para o engenheiro que se preocupe com os problemas sociais e ambientais do país, que tenha formação abrangente em ciências básicas da engenharia e que seja competente no relacionamento humano, né? E uma outra coisa que o professor Varran colocou também é que em 30 anos de profissão, ele nunca viu algo dentro de qualquer uma das engenharias que uma mulher não possa executar tão bem quanto um homem. Eu acredito nisso, né? Não porque eu sou mulher apenas, mas porque eu realmente acredito nisso, porque hoje a engenharia, a gente ouve às vezes o pessoal vai dizer, mas se tiver que carregar uma pedra, a mulher não vai carregar. Ninguém tem que carregar uma pedra, né? Nem a mulher, nem o homem. Então, qual é o papel do engenheiro? É criar uma máquina que carrega aquela pedra, não é colocar alguém carregando aquela pedra, tá certo? Então, o engenheiro tem que pensar soluções. E pensar, né, independe de sexo, depende de capacitação. Então, é importante a gente ter essa ideia de que o engenheiro está ali para pensar, para poder criar soluções, né, e para proteger a vida das pessoas. O mercado de trabalho hoje falta pessoal qualificado, existe uma necessidade de aumento de infraestrutura básica das cidades, a gente tem profissionais atuando no mundo inteiro e o Brasil exporta talentos. Os nossos profissionais, quando são capacitados, né, quando têm uma boa formação, eles vão ser destaque em qualquer lugar que eles vão, no mundo inteiro, né? Então, isso é algo muito importante, aí, muito interessante. Nós temos egressos da UFBA e no mundo inteiro trabalhando, e isso é muito legal. E qual o perfil, né? Para que a gente possa cumprir esse nosso papel, qual é o perfil? Aí um pouco a minha opinião, tá, gente? Para que a gente pode vencer na profissão, o que eu acho necessário? 3 coisas. Uma, na verdade, é desejável, as outras 2 eu acho que é importante. Primeiro é ter responsabilidade, eu acho que isso em qualquer profissão, a gente precisa ter responsabilidade, né, dentro daquilo que a gente faz. Depois, isso é desejável, né, que a gente tenha a vocação para aquilo, porque facilita a nossa vida, mas se você não tiver vocação, mas quiser muito fazer aquilo, você também consegue, talvez você vai ter que trabalhar um pouco mais, mas é como um jogador de futebol, né? Ele pode não ser um craque, pode não ser o Neymar, o Messi da vida, mas se ele trabalhar muito fortemente, ele vai ser bom naquilo que ele faz, né? Outros, se você tiver a vocação, fica mais fácil, mas também tem que trabalhar para que não seja só uma vocação que não dê resultado. E por último, gente, é gostar do que a gente faz. Eu amo estar na universidade, eu faço isso porque eu gosto bastante, né? Então, todo dia, para mim, trabalhar é um prazer. Eu acho que isso é importante. Se a gente escolhe uma profissão que a gente não gosta, pensem que a gente vai passar 2/3, né, de maneira geral, da nossa vida, indo trabalhar em algo que a gente não gosta. Isso deve ser muito ruim, né? Isso deve ser muito triste. A gente vai fazer isso de má vontade. E, de maneira geral, quando a gente faz algo de má vontade, ele não será tão bem feito. Então, busquem fazer aquilo que vocês gostam. E, obviamente, que dentro da engenharia existem diversas áreas. Dentro da engenharia mecânica existem diversas áreas, né? Nem todo mundo vai ter a mesma atuação. Então, busquem fazer algo que vocês gostem de fazer, porque aí vocês vão estar sendo felizes aí todos os dias. Isso é muito importante. Então, o engenheiro é aquele cara que sabe o que está fazendo, por que está fazendo daquela forma, e poder decidir se é a maneira mais eficiente de fazer. Ou seja, gente, ter capacitação para desenvolver novas maneiras de fazer. Como é que eu vou melhorar essa máquina aqui? Como é que eu vou melhorar essa engrenagem? Eu preciso entender o que está acontecendo. Eu não preciso saber construir aquela máquina, né? Mas eu tenho que entender como ela funciona, tá certo? E poder melhorar aquela máquina. Ou seja, a gente precisa saber tomar decisões. E como que o estudante de engenharia se prepara, né, para a profissão? Como é que vocês estão começando agora, devem se preparar? Esse preparo já começou, né? Desde o ensino médio, desde o dia que vocês começaram a ir para a escola, né? Estando atualizados, se interessando pelas notícias, né? Lendo sobre o que está acontecendo no nosso país, também lendo coisas que sejam mais leves. Então, tudo isso é uma preparação, é estar atento ao que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Além disso, pensando na universidade, por exemplo, como é que a gente pode melhorar? Eu posso
vocês vão saber disso, ou se vocês talvez até já saibam disso, né? Vocês têm disciplinas, por exemplo, que vocês têm vários professores daquela mesma disciplina. Escolham aquele professor que está comprometido com a aprendizagem de vocês, né? Provavelmente esse professor talvez seja o professor mais difícil de vocês passarem na disciplina, né? Talvez você já saiba dessa lista que corre por aí, não vá que é barril, mas às vezes o barril é um cara bom, né? É um cara que vai fazer com que vocês busquem o conhecimento. E às vezes tem um cara que é mãe, né, que não é nem barril nenhum, mas ele não vai estar preocupado com vocês, todo mundo vai passar com nota boa e ninguém vai aprender absolutamente nada. Então, a nossa capacitação, a nossa responsabilidade passa primeiro por aí. Escolham o caminho do conhecimento, não o caminho mais fácil, né? Vocês podem fazer, principalmente as matérias do ensino mais básico, né? Matemática, física, as matérias que tem vários professores, a gente sempre tem aquela opção de dar aquele jeitinho, né? De pegar um cara, que todo mundo sabe que passa e acabou. Escolham, gente, desculpem, aqueles que vão fazer você estudar e vão fazer você buscar o conhecimento, porque lá na frente é isso que vai fazer a diferença na capacitação de vocês, tá certo? Claro que também o professor que reprova todo mundo, esse cara é péssimo, é tão ruim quanto o que aprova todo mundo, sem estar preocupado se vocês realmente aprenderam aquilo ou não. São dois extremos tão ruins, um como o outro. Então, busquem os professores, e tem vários, assim como vocês vão ter professores que não estão nem aí para vocês, vão ter professores que vão matar e morrer por vocês. Busquem essas pessoas, busquem a ajuda dessas pessoas, né? Bruno é um deles, por exemplo. Né? Então, vão no colegiado, conversem com os professores, porque com certeza tem muita gente disposta a ajudar vocês. Conversem com os colegas de vocês, né, que já passaram por isso, e busquem o caminho do conhecimento, que vocês terão só benefícios lá na frente. Pode ser que tenha que estudar um pouquinho mais agora, mas é um papel, né? A gente tem que buscar aí o conhecimento. Então, buscar fazer disciplinas interessantes, por exemplo, né? Vocês podem fazer disciplinas fora da grade de vocês, lá em psicologia, em economia, em administração, tá certo? Na física, na matemática, buscar os professores, né, que vão estar interessados, buscar o coordenador do colegiado, fazer atividades complementares, então participar de eventos, participar de palestras, de cursos, fazer intercâmbio, aqueles que tiverem a possibilidade de fazer intercâmbio, né, interessante também buscar isso daí. Estágio, importante vocês, a partir do 5º semestre, já estarem pensando aí em fazer estágio. Usar o trabalho de conclusão do curso de vocês para trazer mais conhecimento, fazer uma área que vocês têm interesse ou que já estejam trabalhando nela, tá certo? Como eu falei antes, participar das empresas juniores, participar de iniciação científica, monitoria, atividade curricular em comunidade e sociedade, diretórios acadêmicos, fazer um curso interessante, por exemplo, curso de primeiros socorros, né? Vocês que vão para a indústria, muitas vezes a própria indústria dá esse curso, mas é um curso fundamental para todo mundo, para o nosso dia a dia. Então é importante aí vocês estarem participando desses outros eventos fora de sala de aula. E essa capacitação pode ser autocapacitação, né? Então, na internet hoje, eu mandei essa apresentação para o DA, pode disponibilizar. Então, você tem aí uma série de sites que vocês podem ir lá fazer cursos gratuitos, o próprio YouTube, né? E aí a gente vai melhorando a nossa capacitação. E o futuro, gente? O futuro, né? Como diz o ditado, o futuro a Deus pertence, não é? Mas a gente tem que ajudar também, não pode ficar só esperando o futuro cair nas nossas mãos. Então, eu acho que vocês que estão começando agora, que são os calouros aí, pensem como que a gente pode ajudar a nossa sociedade a melhorar, né? Como que eu posso usar a universidade para trazer esse benefício para a nossa sociedade? Que problemas eu quero resolver? Com certeza, na área de vocês, tem diversos problemas que estão precisando aí de uma solução. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso colaborar nisso daí? Participar de todas essas atividades que eu falei vai despertar em vocês essa possibilidade de trabalhar em equipe, né, de buscar soluções inovadoras, né, certo? De criar um novo negócio. E tudo isso vai fazer com que a gente consiga, lá na frente, né, ser profissionais melhores, cidadãos melhores e contribuir aí para a melhoria do nosso país, para levar tecnologia para todo mundo, para que ela não fique concentrada aí na mão de poucas pessoas. Então, eu acredito que esse é o nosso papel, não só como engenheiros, mas também como no meu caso específico, né, nosso caso aqui, eu, o Bruno, os outros professores da universidade, é trabalhar para isso, trabalhar para que a gente tenha
profissionais melhores formados e que tenham capacidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso papel, que eu acredito, né? Então, bem rapidamente, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada aí pela atenção. E eu vou ficar aqui à disposição de vocês aí para qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada pela atenção de vocês.